Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonidas Neto e a gente está aqui no curso Começando com Raspberry Pi, aula 2, o sistema operacional do Raspberry Pi. Bem, antes que vocês achem que eu estou me escondendo, eu estou aqui, tá? Estou aqui presente na câmera, enfim, hoje está no cenário até um pouco diferente, tá no meu escritório. Vou aparecer alguns momentos, outros não, tá bom? Eu também às vezes gosto de focar mais no conteúdo, tá bom? Então, a gente tem algumas instruções gerais, tá certo? Desse curso, só lembrando. Esse curso é composto por 16 aulas. Essa é a aula 2 de 16. Lembrando que alguns vão dizer que são 16 aulas, mas eu conto que a aula 0 é apenas uma introdução. O tema nessa nossa aula de hoje é o sistema operacional do Raspberry Pi, tá certo? É uma parte assim que é bem legal, bem importante e por muitos, talvez um dos diferenciais do Raspberry Pi. Os recursos que vão ser necessários para vocês acompanharem essa aula hoje, lembrando, mais uma vez, eu sempre coloco quais são os recursos que a gente precisa para cada aula, tá? Notem que a gente ainda não precisa da plaquinha do Raspberry Pi. Os recursos são os livros tutoriais que você acha na internet, um computador, e hoje vai ter um bônus no final dessa aula, que caso você queira tá botando um pouquinho a mão no Raspberry Pi, mesmo sem ter um, você vai poder fazer isso a partir do seu computador, sendo ele um Mac ou Windows, tá? Não vai conseguir fazer isso no Linux porque vocês vão descobrir ao longo da aula. Bem, lembrando que esse curso é dividido em 5 partes, tá certo? Então a gente está nessa aula 2 da primeira parte. A primeira parte são composta por 3 aulas. Essa aqui é sobre o Raspbian, o sistema operacional do Raspberry. Eu começo essa aula, pessoal, falando um pouco sobre software livre. Tá? Software livre é uma das vertentes, tá certo? É um dos pilares, por exemplo, do Raspberry Pi como um todo, tá? Esse conceito de software livre. Por que esse conceito de software livre é um dos vertentes? Porque a gente não, de certa forma, precisa que o usuário pague para estar utilizando aquele software, tá certo? Então, de certo modo, isso foi uma revolução para todos nós. Por quê? Porque acho que muitos vão estar se lembrando do Windows, daquela questão da licença do Windows, que é um software, um sistema operacional que é o mais popular dos computadores, né? Assim que a gente conhece, tá? Acho que quando a gente mexe com algum software pela primeira vez que não seja Windows, sendo um software como o macOS ou Linux, a gente se assusta, tá? Então, esse conceito de software livre é que você pode estar utilizando um programa, você pode estar sendo copiado e ainda mais editado. Outra pessoa pode estar melhorando algo que você construiu, sem que necessariamente você faça isso por uma autorização, tá? Geralmente você vai transformar isso a partir de uma licença e aquele editor, aquele outro usuário, vai estar fazendo alguma modificação, vai estar fazendo alguma coisa melhor, talvez, no seu programa, no seu software, tá? E aí a gente tem como um grande exemplo do software livre, tá? É o sistema operacional Linux, tá certo? O sistema operacional Linux é enfim, um grande exemplo disso, que foi um sistema operacional que é construído de maneira colaborativa, tá certo? O Linux ele é open source e todos os seus dispositivos, as suas versões consequentes, por exemplo, se a gente for pensar no Ubuntu, por exemplo, tá? O Ubuntu é uma distribuição Linux e ele é gratuito, tá? Então, vai disso, tá certo? E um dos diferenciais do Raspberry Pi, se a gente for ver, é o uso do software livre, tá bom? O Raspberry Pi ele utiliza uma distribuição Linux, tá certo? O sistema operacional Raspberry e é uma distribuição baseada em Linux, tá? Uma distribuição baseada no Debian, tá? Até por isso aí que vem esse nome Raspberry, mas Debian, aí fica esse Raspbian. Hoje eu acho que agora em 2020 eles começaram a chamar de Raspberry Operating System, enfim, tiraram esse nome um pouco do Raspbian, tá certo? E aí, se vocês tiverem depois alguma curiosidade, pesquisem no YouTube, pesquisem na internet, enfim, essa origem aí do software livre, do Linux também, por exemplo. O Linux acabou sendo originado a partir enfim, do sistema operacional Unix, tá certo? O Unix era um sistema operacional baseado em Assembly, tá? Para quem não sabe, Assembly é uma linguagem de programação baseada em linguagem de máquina, é o mais baixo nível que a gente pode chegar em uma linguagem de programação, tá? Então, assim, basicamente quando o pessoal falar uma operação escovar bit, é quando você está utilizando basicamente Assembly. Como exemplos aqui que eu falei, né? Tinha dado um spoiler para vocês. O macOS não é um software livre, tá? A gente tem esse exemplozinho aí de como é, por exemplo, uma tela, tá? Essa tela gráfica do usuário no macOS. A gente tem os ícones dos programas, enfim.
seja no navegador de internet, o e-mail, o calendário, ferramentas, enfim, para poder estar lendo livros, o iTunes, que é um software bem popular de música, fornecido pela Apple, e por aí vai. O Windows também não é um software livre, tá certo? Você paga para estar utilizando o Windows. Se eu lembro bem, tá? Eu não sou tão fã assim de Windows, mas até tem algum core aí do Windows que eles lançaram, Raspberry IoT Core do Windows, alguma coisa assim. Não recomendo você utilizar. Mas era alguma coisa assim gratuita, tá? Até o Windows viu que o Raspberry era bem popular assim, se vocês forem ver nossas aulas anteriores. A gente vê, a gente fala, né? Eu falo que Raspberry foi uma revolução. Então o Windows tentou fazer alguma coisa aí, né? Um IoT Core pro Raspberry, mas acho que não deu muito certo. Então, de novo, nossa estrela do dia, né? Nossa estrela da aula, o Raspbian. Então, o Raspbian, de novo, é baseado no Debian. O Debian é uma distribuição Linux, tá certo? E o Raspbian se junta o Debian, no caso, se junta ao Raspberry, juntando aí, fazendo um trocadilho bem legal, Rasp mais Debian, Raspbian, tá? Então, ele tem uma diferença que ele é um conjunto de instruções bem feitos, assim, bem organizados para a arquitetura ARM no Raspberry Pi. Tá? Então, assim, a gente tem o Debian para os nossos computadores tradicionais, só que esse Raspbian tem alguma diferença para o Raspberry, para ele rodar de alguma maneira otimizada, tá certo? Então, assim, tem alguns outros softwares, algumas outras distribuições de Linux também baseadas para o Raspberry Pi, como o Ubuntu Mate, tá? Mas eu recomendo fortemente você estar utilizando ao longo desse curso, e é o que eu vou fazer, tá? É utilizar o Raspbian. Eu acho que em algum momento no curso lá, em alguma daquelas aulas nossas de aplicações, eu vou estar mostrando um pouco desse uso do Ubuntu Mate, tá? Talvez eu faça isso, essa aula ainda não está pronta, mas talvez isso aconteça. Mas assim, fique com o Raspbian para esse início, e depois, quando talvez você também queira tornar seu Raspberry num projeto um pouco mais profissional, você também vai fazer enfim, alguma distribuição um pouco mais personalizada. Eu também devo estar comentando um pouco disso ao longo do curso, tá? Já dando alguns spoilers. E aí tem uma diferença bem legal, tá? Assim, uma diferença é uma coisa que é muito importante, na verdade, que é essa questão da GUI, tá? Que é o Graphical User Interface. A GUI, pessoal, assim, a gente tem uma diferença muito grande, por exemplo, se você for ver nessa figura da direita, que a gente já viu nos computadores, o pessoal lá programando, o pessoal que é hacker, eles abrem uma imagem mais ou menos assim, onde só tem letras e textos verdes e tal, e começam a programar. Caramba, aquela galera ninja? Não. Já já a gente vai ser ninja também, se for assim. Porque já já a gente vai conseguir chegar aqui, abrir uma janela mais ou menos feito essa, e só ficar usando o computador a partir do teclado. Mas nós, meros mortais, às vezes, e na maioria das vezes, na verdade, tem algumas pessoas que vocês sabem, alguns programadores, enfim, raiz, né? Eu talvez seja Nutella, que a gente utiliza, eles utilizam, na verdade, bastante o terminal, tá? E mal pegam no mouse. Então, para quem utiliza o mouse junto com o teclado, né, no computador, você utiliza isso a partir de uma interface de usuário, que é o que você vê na figura da esquerda. Aí, por exemplo, a interface de usuário de uma versão do Raspbian antiga, tá? Que você tem aí o menu, você pode estar vendo algumas coisas aí, algumas janelas abertas no seu Raspberry, tá? Todo terminal é um shell, como assim um shell? É como eu tinha dito a vocês, você pode estar utilizando ele apenas com essa figura aqui, tá? Uma tela assim que você vai ter preta, isso aqui é o shell, assim, de certa forma você começa a digitar alguns comandos, por exemplo, reboot, shutdown, enfim, para reiniciar ou desligar o computador, você pode criar uma pasta, você pode ver qual é o conteúdo de um arquivo e por aí vai. Então, assim, isso aí é uma coisa assim bem interessante, que tem vários comandos, isso é um oceano, na verdade. E você não vai aprender isso tão rápido, tá? Então, nessa aula aqui, eu meio que trago um alerta que talvez muitos de vocês se sintam desestimulados. Já vi pessoas, acontecer isso com algumas pessoas. Acho que aconteceu um pouco disso comigo no começo, mas eu acho que eu sou um bebê ainda com relação a aprender comandos do Shadow Linux, tá? Eu sei muita coisa do que eu uso, mas tem muita coisa ainda que eu nunca mexi na minha vida, então, assim, a gente ainda continua aprendendo, tá? Então, não fique em pânico com relação a isso. A gente começa a aprender esses comandos com o tempo, tá? Então, para isso, o Raspberry Pi, eles até tem uma recomendação muito forte também que eu trago nessa aula, além de livros tutoriais na internet aí, tutoriais, na verdade, alguns artigos, que são alguns livros, tá? E o Raspberry Pi, ele tem uma revista oficial do Raspberry Pi, que é a MagPi. E eles também têm alguns livros dessa revista. E o mais legal, a revista é mensal e ela é gratuita. Você pode comprar ela fisicamente? Pode. Vende aqui no Brasil? Não. Mas eles disponibilizam um PDF mensalmente na internet. E aqui nesse vídeo, tá?
tem esse QR Code, que é justamente desse livro aí que vocês veem do lado, do lado esquerdo, que é o Conquer the Command Line, tá? Que é bem interessante para você conseguir conquistar a linha de comando do Raspberry Pi. Então tem bastante comandos iniciais aí para vocês estarem aprendendo, tá? É bem legal, uma recomendação bem forte que eu trago para vocês estarem aprendendo mais sobre como fazer algumas coisas bem legais, bem interessantes com o sistema operacional do Raspberry Pi e aprender comandos Linux de uma maneira geral, tá certo? É uma das, acho que talvez a melhor dica dessa aula seja essa. Bem, a gente pode ficar com a dúvida de, caramba, a gente ainda não está mexendo no Raspberry Pi. Mas sim, a gente pode emular ele no nosso computador, tá? E é isso que a gente vai fazer nesse finalzinho dessa aula, que eu falei para vocês que era um bônus, tá certo? Que é o Raspberry Pi Desktop. Exatamente isso. Se você tem tanto um Mac ou um Windows, então chegou a hora da gente estar emulando isso no computador. Então, eu peço que você possa estar fazendo download desse VirtualBox, tá? É um software também gratuito, que você pode estar emulando ele, por exemplo, além do sistema operacional Raspberry Pi, você pode estar emulando o Linux, propriamente dito, com a versão, por exemplo, do Ubuntu no seu computador. Então, o que é que você pode fazer? Você vai lá no site do Raspberry Pi Downloads, que você faz as downloads de imagens para o Raspberry, certo? E você vai lá embaixo e procura essa figurazinha aí que está mostrando esse Raspberry Pi Desktop. Como vocês estão vendo aí, aquilo que eu tinha falado anteriormente. Vai funcionar tanto no computador com Windows, como também no Mac. No Linux não vai servir propriamente dito, porque o Linux já é uma distribuição Linux, então você não consegue instalar um Linux dentro do Linux. Tá certo? Não faz muito sentido. E a gente vai fazer um pouco disso nessa aula aqui de hoje, tá certo? A gente vai, no caso, eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode estar emulando, tá certo? Essa VM do Raspberry Pi no Mac ou no PC, certo? Então, isso aqui é o VirtualBox, tá, pessoal? A gente utiliza esse software mais ou menos dessa maneira e a gente tem alguns passo a passo. Eu estou aqui com o meu computador, estou usando um Mac e já estou com essa versão instalada, tá certo? No caso, essa imagem, tá certo? Do Raspberry para computador. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó, em New e vou criar uma nova, uma nova máquina virtual, tá certo? No caso, eu vou chamar aqui de curso VM Raspberry Pi, tá bom? E aí, ó, você tem um tipo. Qual é o tipo que você quer? Você quer um tipo Linux, tá certo? Qual é o tipo do Linux que eu quero? Eu quero um Linux que é tipo Debian, tá certo? Lembrando que a Raspberry Pi é um tipo Debian. Debian 64 bits. E eu coloco aqui em Continue. Ele vai pedir algumas recomendações que é o tipo de memória e tudo mais. Então, assim, como a Raspberry Pi tem mais ou menos 1 GB de memória, a versão, assim, digamos, mais popular, mais utilizada, eu vou colocar aqui 1 GB de memória. Vou dar como se fosse um espaço de um cartão de giga, um cartão micro SD de 8 GB, tá certo? E vou mandar ele criar, tá certo? Botando essa configuração aqui. Aqui você pode configurar se vai ser um tamanho do HD fixo ou alocado dinâmico. Alocado dinâmico que significa que você vai poder estar aumentando de tamanho posteriormente, o tamanho fixo não, tá certo? E aí eu fiz essa minha máquina virtual. Agora eu vou chegar aqui e vou ligá-la pela primeira vez. Notem que ele vai meio que estar me cobrando o sistema operacional. Então o que eu vou fazer? Eu meio que vou chegar aqui e vou estar adicionando, tá certo? Então na minha máquina aqui, já está aqui, certo? Escolhi o sistema operacional e vou começar a estar rodando. Tá? Isso aqui vai levar um tempinho. Eu vou botar aqui Run with Persistence, certo? Que é essa questão aí desse meu Raspberry, do SO do Raspberry aqui no meu Mac, tá certo? E, tcharam! Eu começo a ter aí, vocês podem, acho que tá vendo, acho que tá um pouco pequeno, já já a gente vai, eu acho que vou tentar ajustar isso aqui para vocês, mas eu tô fazendo o boot do Raspberry aqui na minha máquina, tá certo? Na minha máquina, no meu Mac. Isso é bem legal, tá certo? Então, de certa forma, isso é bem interessante, tá certo? Pra gente. A gente pode estar emulando, tem algumas configurações aqui que ele pede. Eu vou dar algum next, tá? Só para um pouco mais rápido. Porque eu vou estar meio que fazendo isso aqui, na verdade eu vou até fechar. Por quê? Porque eu acho que não vai ser tanto o foco. Só um minuto, tá? Eu vou tentar aumentar isso aqui de alguma forma. Deixa eu só dar. Tô editando aqui o tamanho.
Tá, não estou conseguindo. Pronto, eu acho que agora eu consegui. É, consegui, mas tá bem pequenininho. Bem, sim, 10-0 para mim, para esse ajuste de escala. Eu acho que eu não tô. Ops, agora foi, hein? Pronto. Então aqui, ó, de certa forma, pessoal, eu vou tirar isso aqui. Acho que agora foi. Agora ficou, de certa forma, bem, bem legal, tá certo? Então isso aí tem algumas configurações, vocês podem depois estar vendo isso aí no Google, tá certo? Desculpa esse atrapalho um pouco, mas é que eu estava tentando configurar isso aqui. Lembrando que assim, eu estou fazendo isso rapidamente, tá? Não vou insistir em tantos detalhes assim dessa emulação por muitas aulas, vai ser apenas nessa aula aqui, que é apenas para que talvez você que ainda começou a fazer esse curso, ainda não tem o Raspberry, começou a se motivar a ter o Raspberry ao longo desse curso, ainda não está com ele, mas quer começar a mexer um pouquinho com ele, você pode vir aqui. Então, ó, dando um overview geral de como é o sistema operacional do Raspberry Pi, ele é bem legal, como eu tinha dito nas aulas anteriores, que você tem um pacote bem interessante de algumas ferramentas Office, que é editor de texto, editor de apresentação, editor enfim, textos matemáticos, um software de tabelas, certo? Você também tem um Chromium, um web browser, que você está navegando na internet, tem um VLC Media Player para poder estar vendo vídeos no Raspberry, aí você também tem visualizador de imagens, tem alguns jogos, tem até Minecraft que vem com Raspberry, tem jogos do Python também, tá? E por aí vai, tá? Então, assim, é um mundo, tá? Isso aqui é um computador. Lembra que eu tô meio que emulando um computador aqui no meu Raspberry, tá certo? E aí, ó, a gente tem aqui é o file, tá vendo? Enfim, e por aí vai. Então, assim, eu tô aqui agora só querendo mostrar para vocês alguns comandos básicos do terminal, tá? Por exemplo, se vocês forem ver aí, eu estou mostrando esse comando ls, que esse comando ls, de certa forma, ele mostra para mim um conteúdo da pasta que eu tô, tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser saber em qual diretório eu tô, eu dou esse comando pwd. Esse pwd ele vai me retornar que eu estou na pasta home/pi, tá? E aí, assim, se você, eu tô com o mouse, certo? Vocês estão vendo aqui. Mas, quer dizer, no caso não está vendo o ponto todo do mouse, porque eu acho que está sem colocar a configuração. Mas eu posso estar navegando nesse computador apenas com teclado. Por exemplo, eu posso entrar na pasta desktop apenas com esse comando, cd. Tá? Esse comando cd é um comando que eu entro dentro de uma pasta. E aí, ó, eu vou criar um arquivo aqui. Tá? Eu tenho um editor de texto chamado Vim, tá? Que é um editor de texto assim, bem roots, bem raiz, que eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode fazer. Está criando algum arquivo de texto. Então eu vou criar um arquivo de texto chamado olá.py. Ops, eu não tenho nem o comando vim. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, o VI eu tenho, que é uma coisa mais baixo nível. Então eu vou estar colocando aqui, ó, apertando I, que é de insert, que eu vou colocar conteúdo dentro desse arquivo, tá? E estou fazendo um Hello World, por exemplo. Já estou. Dei alguns comandos aqui, ó, dois pontos W, eu meio que gravei esse arquivo, e dois pontos Q, eu estou saindo do arquivo. Notem, ó, mostrando aqui para vocês, que no meu desktop não tem esse arquivo, esse olá.py. E eu criei ele a partir dali no terminal. Eu vou acessar esse arquivo porque eu quero saber o que tem dentro dele. Vocês confiam em mim? E ó, por incrível que pareça, lá tem o que eu tinha escrito, Hello World. E notem que eles abriram isso num carinha chamado Tony aí, ó. Dali Tony, tá vendo? Esse Tony é enfim, eu acho que eu nunca mexi na vida, na verdade. Eu acho que é um softwarezinho aqui, uma ideiazinha para rodar Python. Como a gente está rodando Python aqui é o shell, se eu chegar aqui, por exemplo, e fazer run, ele vai rodar o código e vai pintar ali na tela, ó, Hello World. Então, já meio que fiz um primeiro código que dá pra gente ver que eu estou programando com Raspberry. Se eu quiser começar a mexer com Python, botei, ó, A igual a 2, B igual a 3. Se eu chegar aqui e mandar ele printar A mais B, ele vai chegar lá e dizer 5. São alguns comandos iniciais de programação. A gente vai estar vendo isso aí ao longo do curso, tá? Ainda sem muitos spoilers, tá certo? Então, ó, isso aqui tudo a partir
dessa linha de comando, tá? Então, assim, não fiquem bem ansiosos, tem vários comandos, enfim, isso aqui é o mundo, tá? Como eu disse, você vai aprendendo com o tempo esses comandos. E, assim, é bem legal que você pode começar a fazer várias coisas. Por exemplo, se eu quiser instalar, por exemplo, o Arduino, eu posso instalar o Arduino no meu Raspberry. Como é que eu faço isso? A gente utiliza essa ferramenta apt-get install para poder estar instalando pacotes. O que é esse sudo? Esse sudo é uma palavra mágica, tá? Uma palavra mágica que você chegar para a pessoa e falar, eu quero aquilo. Se você falar eu quero aquilo, você não vai conseguir. Mas no Linux, se você falar sudo eu quero aquilo, você consegue aquilo que você quer. Então, esse sudo é meio que essa palavrazinha mágica aí, tá certo? E vocês veem aí, ó, que eu estou instalando, tá? Enfim, no caso, o Arduino, tá? Tá baixando aí. Enfim, vai passar o mundo baixando aí 148 MB, mas já está instalando aí. Tá uma velocidade bem legal. E a gente vai estar instalando a ideia do Arduino, tá? Eu estou mostrando isso aqui para vocês instalando um programazinho dentro do SO do Raspberry, tá? Ele está montando aí, já baixou, tá instalando isso a partir do terminal. Eu vou querer mostrar só, acho que vou encerrar essa aula hoje mostrando para vocês, abrindo a ideia do Arduino, a partir daqui desse Raspberry. E lembrando que isso aqui tudo é emulado, está dentro do meu computador. Eu estou emulando o funcionamento do Raspberry Pi dentro do meu computador. Se eu chegar lá em Programming, vocês vão ver, ó, vai ter Arduino IDE. Então eu instalei a ideia do Arduino dentro do meu do meu SO do Raspberry emulado, tá? Então tá aqui, ó. Quem já mexeu com Arduino, tá? Aquela velha e boa ideia do Arduino aqui bem emulada dentro enfim, dessa VirtualBox, que é a máquina virtual aí do Raspberry. Então é isso aqui, tá? A gente pode começar já depois, vocês veem, enfim, quiser, vocês podem, por exemplo, estar usando também essa VM, tá? Essa VM aqui do Raspberry para acompanhar algumas aulas da parte que a gente vai ter de programação, tá? Durante a parte de hardware não vai ser possível, mas assim, talvez a programação você possa estar utilizando essa questão aí da VM do Raspberry, tá certo? Enfim, procurem aí na internet sobre o VirtualBox, é bem fácil de instalar, bem fácil de baixar. E só um passo, tá? Que eu acho que é importante. Verifiquem aí se seu computador é 32 ou 64 bits. Porque como vocês viram naquele passo a passo, eu instalei de 64 bits com o meu computador de 64 bits, tá certo? Então, verifique isso aí com calma. Bem, essa aula foi basicamente isso, tá? A gente falou aí um pouco dessa questão do sistema operacional do Raspberry Pi. A gente até emulou ele aqui no computador, a gente ainda não tocou no Raspberry Pi, mas eu acho que na próxima aula já a gente vai começar a brincar com o Raspberry Pi de verdade, tá certo? Então, isso aqui foi um pouquinho no gostinho mais ao longo desse curso e acho que quem já está com sua plaquinha aí na mão, querendo brincar, enfim, próxima aula a gente vai ver isso acontecendo, tá certo? Então, as referências dessa aula de hoje, tá? Mais uma vez, você pode estar vendo o site do Raspberry, você está pegando os downloads lá. Enfim, recomendo já ir fazendo o download do SO do Raspberry, tá? O Raspbian, para a gente estar utilizando na próxima aula. E também esse guia de comando aí, o Conquer the Command Line, que é bem interessante, bem legal, essa segunda edição, tá? Eu lembro que eu já utilizei algumas vezes a primeira, enfim, e a gente está aí nessa segunda edição. Então, lembrando que eu sempre faço isso, né? Acho que vocês já viram aí na aula. Aqui são todos os meus contatos, tá? Se você está gostando desse curso, enfim, curte aí no YouTube, se inscreve aí no canal, enfim, para dar aquela força. E está achando bem legal, compartilha com algum amigo teu que sempre teve essa curiosidade de estar mexendo, estar estudando um pouco sobre o Raspberry e nunca teve essa coragem, tá? Raspberry Pi é uma plaquinha para todos, não precisa ser da área de tecnologia apenas para poder estar mexendo. Não precisa ser dev para estar programando. Enfim, todos podem programar, vocês conseguem, certo? Então, assim, esse é o meu objetivo com esse curso, é estar democratizando um pouco esse conhecimento, tá certo? Então, assim, fiquem comigo, fiquem acompanhando aí o canal com essas próximas aulas, essa aula 2 de 16, e espero vocês na próxima aula, que sim, na próxima aula a gente vai pegar o Raspberry Pi de verdade e botar a mão na massa. Forte abraço!